Oi, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula com a Prof. Dessa? Estão listos para outra clase com a Prof. Dessa? Como estão vocês? Cuéntenme. Bueno, hoje nós vamos ver os 5 verbos em português relacionados com a visão. Hoje vamos a ver os 5 verbos em português que estão relacionados com a visão. Vamos lá? Então, a gente vai ver hoje os verbos olhar, observar, ver, assistir e enxergar. Desses 5 verbos, hay uno de ellos que directamente no existe en el español, que es el verbo enxergar. Y el verbo asistir en portugués tiene otro sentido que el español, ¿vale? Entonces, de los 5 verbos, hay 2 de ellos que van a ser bastante diferentes al español. Pero vamos a empezar por el verbo olhar agora. O verbo olhar en portugués más bien sería el verbo mirar del español. Vamos a ver en qué lo usamos. O verbo olhar em português, então, é quando a gente põe atenção em alguma coisa. É mais uma ação voluntária. É quando ponemos atenção em algo, é uma ação mais voluntária que hacemos. Então, temos esse sentido de poner atenção. Vamos a ver exemplos. Olha essa dica que eu tenho para vocês. Mira este tip que tenho para vocês. Olha aquela loja. Mira aquella tienda o aquel negocio, aquel local. ¿Dale? ¿Se entiende? Bueno, el otro sentido del verbo olhar tiene que ver con cuidar. Por ejemplo, estoy en la playa y me voy a bañar en el mar, pero tengo mis ojotas y quiero que alguien me las cuide, me las mire. Entonces voy a decir a la persona que está al lado, le puedo decir, eu vou dar pulinho no mar, eu vou entrar um pouco no mar, você poderia olhar meus chinelos, por favor? Você poderia olhar os chinelos, por favor? O sea, cuidar de mis ojotas. Otro ejemplo, por ejemplo, le digo a una amiga, me voy a salir ahora rapidito y quiero que mi amiga me cuide a mis hijos. Le puedo decir, oi Júlia, eu vou dar uma saidinha agora. Você poderia olhar as crianças, por favor? Olhar, en el sentido de cuidar. Otro sentido que tenemos para el verbo olhar es cuando estamos buscando algo, ya miramos por todos lados y no estamos encontrando, ¿dale? Entonces, por ejemplo, eu não encontro meu celular. Eu já olhei na minha bolsa, eu já olhei no quarto, eu já olhei na cozinha, acho que eu esqueci ele dentro do carro. Vou lá olhar no carro para ver se eu esqueci, ¿ok? Olhar. ¿Se entiende? ¿Vale? Bueno, entonces esos serían los 3 sentidos del verbo olhar. Ahora vamos a ver el verbo ver. O verbo olhar también tiene el mismo sentido del observar. O verbo observar do espanhol es lo mismo que en portugués, ¿ok? Es cuando ponemos atención en algo, ¿vale? Entonces, ahora veamos el verbo ver. O verbo ver, em português, ele vai ter um sentido mais geral. A gente não está colocando atenção em uma coisa específica, a gente está olhando geral, tá? É mais uma ação involuntária. Por exemplo, estou vendo a paisagem, estou olhando para o mar ou estou observando o mar. Vocês podem ver a diferença? Estou vendo a paisagem, ou seja, estou mirando o paisaje, pero ahora estou viendo, olhando, mirando directamente hacia el mar ou observando el mar. Estou olhando para o mar ou estou observando o mar. Outro exemplo de usos del verbo ver. Eu vi que você comeu o último pedaço de chocolate. Outro exemplo. Você está vendo quantas pessoas tem aqui? Tá? É algo mais general. ¿Vale? ¿Se entiende? Quando não é que ponemos atenção em algo. Otro sentido del verbo ver es cuando nos interesamos por algo. Por ejemplo, yo estoy buscando algo para comprar y entonces voy a utilizar en esa situación. Amanhã eu vou ver aquela roupa nova que eu preciso comprar para mim. Ou amanhã eu vou ver aquele brinquedo que meu filho está querendo comprar. Ok? ¿Se entiende? Outro sentido do verbo ver é
como substituto do verbo assistir. Es como sustituto del verbo asistir, pero del portugués. Entonces vamos a ver en qué casos utilizamos el verbo assistir em português. O verbo assistir normalmente em português a gente usa quando estamos mirando uma pantalla, quando a gente está vendo uma tela. Então eu assisto TV, eu assisto um filme na TV, eu assisto um filme no cinema, tá? Então, pode ser usado. Eu assisti o jogo de futebol, eu assisti a novela, vamos assistir aquela série que a gente gosta, vamos assistir os vídeos do YouTube, os vídeos do Instagram, da Profidessa, do Facebook, ok? Vamos assistir. Assistir, então, também tem que ver com obras de teatro ou recitales. Eu assisti o show do Roberto Carlos. Eu adorei aquela peça de teatro que a gente assistiu ontem, ok? E em todos esses casos podemos utilizar o verbo ver também. Eu vi a novela, eu vou ver o jogo de futebol, eu vou ver os vídeos da Profidessa, tá bom? ¿Se entende? Bueno, entonces ahora vamos para el verbo enxergar, que es nuestro último verbo que no existe en español. O verbo enxergar en portugués es cuando estamos viendo algo con nitidez, ¿ok? Veamos ejemplos. Por ejemplo, yo estoy en la calle y estoy queriendo saber si la otra persona puede leer, puede ver lo que está escrito en un cartel, porque yo no puedo. Por exemplo, você está conseguindo enxergar o que está escrito naquela placa? Você está conseguindo enxergar, ver com nitidez, ¿ok? Por ejemplo, yo voy al oftalmólogo y el oftalmólogo me muestra las letras y yo las puedo ver con nitidez. Entonces yo voy a decir, estou no oftalmologista e as letras que o oftalmologista me mostra, eu consigo enxergar as letras. Então, eu não preciso usar óculos. Eu fui no oftalmologista ontem, ele me mostrou as letras, eu consegui enxergar todas. Então, ele me disse que eu não preciso usar óculos. Ou, el outro exemplo. Com esses óculos aqui, eu estou conseguindo enxergar tudo agora. Estou podendo ver todo com nitidez. ¿Se entiende? ¿Entendieron bien quando se utiliza o verbo enxergar em português? Quando se utiliza o verbo ver, quando se utiliza o verbo olhar, o verbo observar, o verbo assistir e o verbo enxergar? Bueno, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que les haya gustado esta clase de hoje. E se vocês têm alguma dúvida, qualquer dúvida, se ficou alguma coisa que não ficou bem explicada para vocês me deixem nos comentários as suas perguntas, podem me escrever em mensagem privada também, tá bom? Que eu vou, com prazer, eu vou querer resolver as dúvidas de vocês, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, então, me podem escrever, deixar em los comentários, escrever por mensaje privado, que eu, com muito gusto, vou ajudá-los a contestar as dúvidas que tenham. Dale? Bueno, a gente se vê então na próxima aula. Eu mando um beijão para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Nos vemos en la próxima clase.